Estamos de volta. Hoje nós estamos conversando com Rubens Germinhas, estamos falando sobre Chico Xavier, esse ser querido que viveu conosco, que nos deu muitos exemplos, enfim, mas vamos saber um pouquinho do dia a dia do Chico Xavier. Mas antes de nós retomarmos essa conversa, gostaríamos de convidá-lo a ser um divulgador da doutrina dos espíritos, para que nós possamos chegar a lugares mais distantes, a pessoas que não têm a bênção da informação, do esclarecimento, da orientação, do consolo. Você pode nos auxiliar, associando-se ao Clube Amigos da Boa Nova, 0800 12 18 38. Você felicita as pessoas e se felicita e ajuda a TV Mundo Maior também a crescer e a chegar a lugares mais longínquos, mais distantes. 0800 12 18 38. Nós agradecemos a sua colaboração. Bom, Rubens, vamos falar de Chico. Esse ser querido, né? Porque é muito querido, Chico. Quem não teve a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, tem a sensação que ele transmitia quando aparecia em público, né? Porque pela televisão ou em lugares onde ele estava, né? Sentia que ele era uma pessoa especial, né? Verdade. Como é que era esse Chico no dia a dia, com os espíritos, né? A gente quer saber, né? O que você tirou dessa convivência com o Chico? Eu tirei a paz que eu tenho hoje na vida. Oh, que maravilha! É interessante que quando eu estudei a doutrina, algumas expositoras, né, que participaram do curso, elas falavam muito em não idolatrar, né, idolatria, e nos aconselhavam a não ir a Chico Xavier, porque era uma forma de idolatrar. Negativo. Pois é, então quem não foi como eu, né, hoje fala, puxa vida, perdi essa oportunidade de perceber como que era Chico, né, ao vivo. Né? Porque esse problema de idolatria, existe até um tabu aí no meio, que mesmo para se colocar quadros na parede, acham que o espírita não deve colocar quadros. E um dia eu falei, Chico, me tira uma dúvida, porque eu acho isso uma aberração. Se eu quero colocar o quadro de uma pessoa querida numa parede, de um espírito querido numa parede, você acha que isso é negativo, é errado? Ele falou, não, você está homenageando exatamente esse ente querido. Como a gente faz com um parente, com um filho, com o pai, com Exatamente, a mãe, né? exatamente. Você está homenageando esse espírito. Então não tem nada de errado. De errado, né? E é interessante, você estava me falando como Chico homem, a gente lembra, o Chico, mesmo sendo solteiro, ele tinha uma experiência de vida tal, que muitos casais já, com as primaveras já bem adiantadas, iam lá para se aconselhar com o Chico. Casais assim, já de uma idade bem avançada, e Chico estava ali. Tanto é que tem um caso, para você ter uma ideia, quando nós saímos das sessões, o Chico gostava de tomar sempre um cafezinho depois da sessão, numa lanchonetezinha chamada 1001, que tinha ali na praça. E todos nós íamos para lá. E essa oportunidade, essa noite, estava fechada a lanchonete. Então nós fomos lá para uma lanchonete num posto de gasolina do Motel Zote. Chegando lá, o dono lá já abriu o salão, esticou mesas e toda aquela tropa toda se acomodou, se assentou e ficamos ali um bom tempo da noite ali conversando, porque o Chico gostava muito, o Chico queria estar presente com as pessoas. E num determinado momento uma senhora levantou-se e disse, oi gente, o Chico está com sono, ele precisa dormir, ele está cansado. Ninguém deu bola. E foi aquele papo gostoso, continuando. Sim. Ela, por uma segunda vez, levanta de novo. Gente, o Chico está cansado, ele precisa ir dormir. Ninguém deu bola. E ela insistiu numa terceira vez. Só que nessa terceira vez, uma pessoa levantou-se com o dedo em riste para ela, diz o seguinte, escuta aqui, ô fulana, o Chico já não se casou, que é para não ter mulher mandando nele. Então você percebe como é que a turma via Chico Xavier. Via o Chico retamente como um instrutor, sim, aquele ser que você precisava dele. E não é idolatria isso é necessidade. Eu preciso me conhecer através do conhecimento do outro. Sim.
É como ele disse que o André Luiz tem uma frase que diz: infeliz daquele que tira a esperança do outro. Então você vê que Chico Xavier, para nós, ele não era esse idolatrado, ele era esse simples ser que se colocava nos mostrando o que é ser humilde. É um exemplo, né? Exemplo. É um exemplo de uma pessoa, de um seres mais evoluído, mais experiente, como queira, né? Tanto faz, ou mais evoluído ou mais experiente, que pode nos auxiliar a seguir um caminho melhor, né? Eu acho que esse é um ponto importante. E que nós podemos imitar aqueles que fazem o bem. Lógico. É nosso dever, né? Nós temos que imitar quem faz o bem, vai imitar quem faz o mal? Porque nós estamos aqui para isso, né? Nós estamos vivendo em comunidade, né? Num sistema de relação, que é para o que sabe mais ensinar o que sabe menos, e Chico veio porque sabia mais. Apesar de ter tido dificuldades imensas na vida para enfrentar esta situação, né? Para você ver, ele não atingia ninguém, não ofendia ninguém. Teve uma senhora, que o Vivaldo, que desencarnou agora há poucos dias, ele precisava de uma máquina que tinha quebrado, porque o Vivaldo passava as mensagens a limpo e colocava de forma para que ela pudesse ir para livro. Sim. E a máquina estava quebrada e uma senhora lá achou de levar uma máquina. E o rapaz que levou a máquina, ela pediu que ele explicasse como é que a máquina funcionava e tal. Mas ele não teve, assim, uma condição de explicar, porque o manual veio tudo em inglês. E ele não sabia inglês. Então ele explicou, mais ou menos, e essa senhora, então, com certa energia, com uma certa arrogância, podemos até dizer, né? Chamou a atenção dele na frente de todo mundo, né? E se percebeu que o Chico não gostou daquela atitude. Bom, conclusão. Na madrugada, essa senhora recebe lá uma pessoa levando para ela um pacotinho do Chico. Ela ficou toda feliz. Puxa, o Chico está me mandando isso? Mandou. E ela abriu com toda a curiosidade. Era um livro Nosso Lar, só que escrito em inglês. E ela não sabia inglês. Veja onde é que estão os ensinamentos de Chico. Sem ferir. Sem ferir. Muito bom, muito bom. Nós estamos terminando os blocos sempre com um fechamento especial, né? Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos.